Olá, boa noite, bem-vindos à Masterclass da Air Education, os materiais que tornarão as tuas restaurações um sucesso. Esta Masterclass tem o objetivo principal, não vai ser dar-vos uma receita com uma garantia de sucesso, mas pequenas ferramentas que me ajudam a mim e que foram totalmente diferenciadoras na minha evolução e que me permitem, hoje em dia, conseguir ter muito mais longevidade e dar uma garantia, ter uma segurança que todos os meus tratamentos vão ter uma longevidade bastante superior. Quando eu digo longevidade, isso inclui desde a adaptação, a manutenção do brilho, ou seja, todo do meu ponto de vista e do ponto de vista do paciente, estamos ambos contentes. Com isso, há uma série de fatores, como nós já sabemos, é preciso haver um isolamento absoluto, é preciso haver um bom fotopolimerizador, é preciso ter uma boa técnica adesiva e isso nunca deve ser descurado e com as dicas que eu vos vou dar, se descurarem qualquer uma destas, não vamos ter o sucesso. Contudo, o que eu vos quero transmitir é de maneira mais simples, pequenos regras e, neste caso, instrumentos que eu tenho, que não prescindo nas minhas consultas e que me auxiliam bastante. Então, falando um bocadinho de mim, essencialmente eu formei-me em 2015, desde então dediquei toda a minha formação essencialmente à reabilitação oral e tive o privilégio de fazer parte de uma equipa, desde muito cedo, que é a pós-graduação em Dentistaria Adesiva, onde me rodeio de profissionais de excelência e me ajudam a crescer. Toda a minha parte clínica hoje em dia é diretamente relacionada com reabilitação adesiva e sobre implantes e todas as formações que eu dou também estão nessa área. Essencialmente, vou fazendo as dicas que eu vos consigo transmitir, não é porque eu consigo fazer as coisas melhor, é porque eu acho que de alguma maneira o que eu vos posso aportar é porque já errei muitas vezes. Por fazer várias vezes e muitas vezes fui falhando. E vou tentando melhorar e há pequenos pontos que eu consigo saber que me podem ajudar mais ou menos. Então é esse o principal, é o que eu vos quero transmitir. Não é, nem eu tenho a verdade, mas basicamente quero-vos transmitir da minha experiência o que é que me dá mais jeito. Portanto, que materiais tornarão as tuas restaurações um sucesso? Nós temos que começar a falar sobre, vou-vos contar como se fosse uma história. Que este senhor, o senhor Vítor, foi criado pela inteligência artificial, antes que fiquem a perguntar quem ele é, e ele está-nos a apontar para uma coisa, que são bactérias. Na nossa boca, de maneira muito geral, temos dois principais problemas. Podemos ter problemas de trauma, essencialmente, ou seja, nós vamos ter uma queda, uma fratura, o que quer que seja, que nos pode provocar a fratura dos dentes, ou podemos ter problemas relacionados com bactérias. Esses problemas podem estar relacionados do ponto de vista periodontal, ou seja, o suporte do nosso dente, e o dente pode estar íntegro, mas perdemos o suporte, ou problemas dentários. Significa o quê? Que são problemas inerentes ao dente. E porquê é que eu estou a falar daqui, começo a falar em bactérias quando eu quero falar, quando a Masterclass fala sobre materiais? Essencialmente porque o meu objetivo em todas as consultas é conseguir evitar que as bactérias se liguem ou que tenham maior retenção aos meus tratamentos, seja cerâmico, seja em compósito. Sabemos que cerâmico, logicamente, temos uma adesão muito pior do biofilme, mas na nossa boca nós temos o principal ponto, que são as bactérias. As bactérias estão presentes. Elas vão alimentar-se de açúcares, vão produzir ácidos consequente disso. Esta produção de ácidos vai degradar, essencialmente, ou os nossos materiais, ou o nosso dente, ou então vai degradar a matéria orgânica dos nossos materiais restauradores. Para falarmos sobre isto um bocadinho, tenho que falar um bocadinho de compósitos. Esta tabela não quero que seja exaustiva, mas quero só explicar. Os compósitos foram criados e, quando foram introduzidos no mercado, eram classificados como partículas microparticuladas. Então vamos pôr nas pontas microparticuladas, nanoparticuladas. E o que acontece é que estas primeiras eram muito boas. Porquê? Porque elas tinham um ótimo polimento. Porquê? Porque tinham 50% de carga, aproximadamente. O que é que então vamos imaginar que a nossa resina composta é uma gelatina? Esta gelatina vai ser
a nossa matéria orgânica. E a essa gelatina eu vou adicionar partículas esféricas, muito pequeninas, e em uma proporção mais ou menos 50-50. Isto, como elas eram muito uniformes e pequenas, conseguia-nos dar uma longevidade não, ao contrário, conseguia-nos dar um polimento muito bom. Contudo, falhava do ponto de vista mecânico. Então, a indústria pensou, ok, então vamos ter de adicionar aqui, se calhar, mais quantidade. Então, em vez de aumentarem só na quantidade, o que é que eles fizeram? Aumentaram em quantidade e na forma das partículas. Elas deixam de ser tão uniformes. Passamos para as híbridas. As híbridas são partículas mais ou menos com 80% de carga, têm na mesma gelatina, só que em vez de ter várias partículas uniformes e todas simétricas, têm como se fosse um Wesley. Ou seja, várias. E em grandes quantidades, cerca de 80%. À partida nós dizemos, ok, mecanicamente conseguimos melhorar. E conseguiram. A indústria começou a perceber que os clínicos diziam que sim, e que tínhamos uma longevidade, e em termos de estudos tínhamos uma longevidade muito maior. Contudo, como as partículas eram muito irregulares, acabávamos a ter um péssimo polimento. Ou seja, tínhamos de um ponto de vista uma coisa boa, mas depois não ia funcionar porque ia falhar. Se calhar em casos posteriores não íamos notar tanto, íamos ter mais rugosidade só da superfície, que ia influenciar na questão das bactérias, mas do ponto de vista para o paciente não poderia não ser um problema. Então o que é que a indústria pensou? Ok, então se a questão é só essa, vamos pôr, e faz sentido vocês pensarem, então vamos só acrescentar partículas cerca de 80%, mas 80%, mas que sejam todas uniformes. À primeira vista isso não parece uma má ideia e tentaram fazer isso, só que quando elas são todas iguais nós não temos capacidade de manipular tão bem o material. Então a indústria parou onde? Nas micro-nanoparticuladas. Tecnicamente elas são a mesma coisa, micro ou nano-híbridas. Elas são praticamente a mesma coisa e têm a mesma quantidade de carga. Simplesmente têm partículas esféricas, umas maiores, outras mais pequenas. E isto confere o polimento que nós queremos e dá-nos uma capacidade de conseguir manipular bem o material. Depois, o mercado começou a criar as nanoparticuladas. As nanoparticuladas são como se fosse as micro-híbridas ou as nano-híbridas, mas em vez de ter aquelas esferas maiores, é como se fossem umas amoras, são os clusters. Elas têm um aglomerado de pequenas partículas que confere um polimento superior. É verdade que do ponto de vista de polimento, as nanoparticuladas, e isso é indiscutível em toda a bibliografia, são as que conferem melhor polimento. Contudo, hoje em dia, os fabricantes acabam por produzir os materiais e acrescentam partículas de nano. Portanto, a partir daí eles consideram nanoparticuladas, e são consideradas nanoparticuladas, não sendo necessariamente as nanoparticuladas verdadeiras, que foram criadas inicialmente pela 3M. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje, nós vamos trabalhar, no nosso mercado, trabalhamos essencialmente com microhíbridas, nanohíbridas e nanoparticuladas. E podem perguntar, então, qual é a melhor? Não vamos conseguir ter uma distinção tão clara e, clinicamente, não há uma diferença relevante. Portanto, se vocês tiverem as vossas resinas, à partida, elas farão parte destas três categorias e terão um bom comportamento, tanto para anteriores como para posteriores. Portanto, percebemos dessa questão da gelatina. O problema é que a gelatina é matéria orgânica, ou seja, o compósito, por melhor trabalhado que seja, tem sempre matéria orgânica. E isto é uma coisa que eu digo sempre aos pacientes. Atenção, que o material é muito bom, comporta-se muito bem, mas tem sempre uma degradação inerente. Ao contrário, por exemplo, da cerâmica, que a cerâmica acaba por ser uma estrutura amorfa que não vai degradar, vai se manter no tempo. Então, se as bactérias conseguem degradar a matriz orgânica, elas vão degradar como? Não vão comer a matriz orgânica, mas vão produzir os ácidos, vão degradar essa matriz. Portanto, todo o nosso trabalho tem de ser para tentar contrariar isto. E para contrariarmos isto, nós temos de ter superfícies lisas. E aqui ponho estas duas imagens que acho que são muito representativas do que eu estou a dizer. Do lado esquerdo nós temos uma superfície rugosa, do lado direito nós temos uma superfície muito mais lisa. Portanto, naturalmente, se nós imaginarmos isto e extrapolarmos para a boca, do ponto de vista microscópico, nós vamos ter muito menor capacidade das bactérias se ligarem à imagem do lado direito do que à imagem do lado esquerdo. E é esta imagem que nós temos de ter para manter, que vamos tentar ter para manter os nossos tratamentos e que vamos tentar ter durante toda a apresentação. Conclusão: quer superfícies bem adaptadas e bem polidas. Para fazer isto, o Sr. Vítor,
que também não vos disse, ele é um relojoeiro suíço. E ele, quando quer trabalhar nos relógios dele, ele não consegue, a primeira coisa que ele tem que ter é ter um instrumental certo. Ele não pode ter primeiro instrumentais de há 40 anos. O que eu quero dizer com isto é que tem de ter uma coisa atual. Não é atual também. Tem de ter o material certo e adequado. E não rudimentar. Também não pode ter um material que não seja adequado à nossa área. Portanto, nós muitas vezes nas clínicas temos espátulas que são demasiado grandes, que são totalmente desadequadas quando nós queremos dar um passo seguinte nos nossos tratamentos. E para nós termos precisão, nós não nos basta ter simplesmente instrumentos um bocadinho mais pequenos. Não, tem de ser instrumentos precisos. Não é suficiente adaptarmos. Então, se eu quero, por exemplo, como neste caso, depois de fazer uma concha palatina bem adaptada, muito fininha, de que se eu quero construir os meus mamulões e ter aquele detalhe, eu não posso usar uma espatulação lateral que tem meio milímetro de espessura. Não consigo. Se eu quiser, não consigo. Isto é quase como eu queria fazer cirurgia oftálmica com instrumentos de cirurgia abdominal. Não dá. Então, a primeira coisa que eu quero transmitir é que nós temos de ter as peças para nos ajudar. Só com boa vontade e conhecimento não consigo. Okay? E conseguimos resultados assim. Nos dentes posteriores é a mesma coisa. Se nós não tivermos instrumentos finos e precisos, nós não conseguimos fazer nunca uma anatomia oclusal que seja precisa, que seja detalhada. Vamos sempre conseguir fazer coisas mais ou menos macro. Nunca conseguimos ir ao micro. Então, é muito importante nós termos um instrumental. Dentro do instrumental, eu tenho na minha clínica sempre um kit base, ou seja, há sempre um número de espátulas que eu uso para tudo e depois para algumas situações eu posso pedir umas específicas. Que situações? Por exemplo, eu tenho, para casos anteriores, já sempre a minha assistente sabe sempre que eu vou querer aquela espátula, para além do normal. Para casos de posteriores, regra já vou querer outra. Para colocar, para me ajudar a invaginar um dique, eu vou utilizar sempre outra espátula. Portanto, há um base e depois vamos à especificidade. Do base, hoje em dia, nós temos várias marcas que nos podem facilitar. Todas estas que eu vos vou mostrar são marcas e kits que eu considero que são bastante completos e bastante bons. Poderão ter algumas espátulas que eu acho que podem não ser tão necessárias, mas, no geral, são todas muito completas e muito boas. No meu dia-a-dia, eu não uso um kit específico de uma marca, eu tenho basicamente uma variedade delas. Porquê? Porque fui construindo ao longo do tempo. Ou seja, fui, na altura, só conhecia uma marca, comprei algumas espátulas, umas partiram-se, fui comprando outra. E hoje em dia já tenho um material que é uma mistura de várias marcas, mas que vos vou também tentar explicar aqui o que é que eu tenho e o que é que eu uso. Temos este kit da Depler. Este kit é muito bom. Quem vende é a Kits. Eu vou tentar dizer também as marcas onde é que vocês podem comprar para depois conseguirem dar um passo daqui e começarem a perceber o que é, se vos interessa, quais são os preços e conseguirem comparar. Temos também este kit do Didier. É um kit da Ufridi. Também é bastante bom. Este foi dos primeiros kits que eu tive. E sempre gostei bastante. Por exemplo, não acho tão interessante este kit, não acho tão interessante a espátula vermelha, mas não quer dizer que ela seja má, simplesmente eu não a utilizo. Pode ter colegas que gostam e talvez seja a preferida deles, ok? Portanto, o que eu vos recomendo é tentem ver primeiro, percebam o tamanho, o toque e vejam o que é que podem gostar ou não. Quase como nos compósitos, muitas vezes nós não, quando compramos um kit de resinas compostas, o kit por si só, o kit completo não nos interessa, vamos ter sempre ali uns 30% de compósitos que nunca vamos utilizar. Então, recomendo comprar especificamente o que é que vocês vão querer. Estas são as espátulas que eu hoje em dia trabalho de base. Tenho aqui a referência para vocês verem. Porquê é que eu utilizo estas espátulas? Porque já me habituei a elas, porque foi também de umas que depois comecei com elas. Já tenho estas espátulas há mais de 10 anos. E basicamente estou habituado a elas, elas funcionam muito bem. Tenho um fissura, essencialmente ele vai-me ajudar a conseguir segurar o fio dentário quando quero fazer uma amarra para colocar o dique. Vai ser muito precisa para eu conseguir fazer os sulcos da anatomia oclusal das restaurações dos dentes posteriores. Ajuda-me nas restaurações dos dentes anteriores para eu conseguir
fazer os mamulões, conseguir definir a anatomia interna dos dentes. Portanto, é muito interessante. Ao centro, temos a Modela. Ela, essencialmente, vocês já devem ter visto muito nas redes sociais uma espátula desta DLM Art, que é castanha. Essa é a mais fininha de todas. É uma espátula de ação lateral, mas muito fina. O muito fino é muito bom, realmente. O problema é que eu comprei várias dessas e facilmente elas se partiam, ou porque eu sou um distraído e deixava cair, elas partiam, ou a minha assistente a limpar com uma gás partia. Portanto, acabei a comprar esta, que é ligeiramente mais espessa e ligeiramente mais larga. Portanto, ajuda-me a ter um bocadinho mais de manobra e no dia-a-dia mais todo terreno. Utilizo muito também para colocar fios de retração, utilizo para tudo. A azul é basicamente usada para tudo. E por fim, a condensa, que é um condensador. Tem uma ponta mais fininha, outra mais grossa. Portanto, de base eu tenho isto para dentes anteriores ou dentes posteriores. Depois, para o setor anterior, eu vou utilizar também sempre esta espátula. Esta é a minha mais recente aquisição. Eu gosto muito desta espátula porque ela é muito larga e quando nós queremos fazer restaurações, este é mais aplicado ao setor anterior, que eu gosto. Quando nós queremos fazer restaurações, a durabilidade e a manutenção no tempo é diretamente proporcional à maneira como nós manipulamos o material. A resina composta depende muito se nós arrastamos, se introduzimos bolhas. A má manipulação vai sempre levar a má adaptação a bolhas, que, consequentemente, vai nos levar a voltamos às bactérias, maior acumulação de bactérias, mais degradação, mais rapidamente vai começar a falhar. Então, o que é que eu quero fazer? Esta espátula, como é mais larga, permite-me compactar mais quantidade de compósito de uma vez, criando menos sulcos, e permite-me também, como ela tem esta curvatura, adaptar-se bem à superfície. Ela tem também numa das vertentes uma lâmina. Portanto, quando eu quero fazer um recorte e dizer não quero este material, já está em excesso, eu posso recortá-lo. É uma espátula também muito interessante e é também vendida pela Kitsch. Depois, este instrumento é o que eu acho que toda a gente deve comprar. Quem está a começar na reabilitação com resinas é o Optrascope. Existe este formato, só tenho este, mas existe também um formato para dentes posteriores. O que é que vai mudar de dentes posteriores? Vai ter umas pontas que são mais anatómicas aos dentes posteriores. Em vez de ter só uma superfície plana, vai ter também como se fosse um condensador. É um instrumento muito bom. Porquê? Porque ele tem estas pequeninas pontas que são descartáveis. São um material borrachoide que não cola compósito. Portanto, permite-me manipular, empurrar devagarinho o compósito para onde eu quero, sem que ele fique agarrado, sem que crie bolhas. Portanto, eu uso sempre este instrumento. Agora o truque. A espátula em si é uma espátula convencional. O que é que ela vai ter? Vai ter o encaixe para estes pads. Os pads vocês têm de comprar efetivamente nível claro. A espátula vocês conseguem comprar uma marca branca. O único problema é que muitas vezes quando te fazem vai aos ciclos no autoclave, terão de ser um ciclo um bocadinho mais suave para ela não derreter. É onde vai perder. Mas é um ótimo instrumento e totalmente diferenciador. Totalmente. Por fim, os pincéis. Os pincéis também foi algo que me ajudou a conseguir manipular muito melhor o compósito, a conseguir chegar a sítios que eu não conseguia chegar, desde a aplicação de adesivo até a manipular. Eu uso para colocar pigmentos, uso para últimas camadas, ou seja, se eu vou fazer a última camada de esmalte, eu vou suavizar todas as transições. Uso sempre os pincéis nos dentes posteriores. Para quê? Para ter as transições suaves do meu material para os ângulos de cava superficiais, porque senão vou ter sempre más adaptações. E essas más adaptações vão nos levar, inevitavelmente, ao que eu estava a dizer, a termos problemas, porque vamos ter uma maior acumulação de placa bacteriana e, naturalmente, maior degradação. Portanto, todas as nossas restaurações, todos os nossos trabalhos têm de ser o mais suave possível. Como os nossos dentes. A natureza, a regra geral, não se engana. Portanto, nós temos de tentar replicar isso. Existem vários tipos de pincéis, para vários preços também. Estes pincéis são os que eu recomendo numa primeira fase e para quem não quiser dar outro passo pode manter-se. Eu hoje em dia utilizo este tipo de pincéis. São pincéis que eu compro
supermercado, facilmente. Pincéis de unhas, essencialmente porquê? Porque eles são muito pequenos, têm um custo muito baixo, regra geral não soltam as cerdas tão facilmente, isso é uma vantagem muito grande para mim, e alguns têm cabos muito pequenos, portanto é fácil para mim manipular. E se por acaso ele começar a degradar facilmente, eu facilmente descarto e compro outro. E quando compro regra geral aos 50, porque vou desembarcar isso nos supermercados. Recomendo-vos procurarem. Há sempre kits, que têm os maiores e os mais pequenos. Eu os maiores, regra geral, não utilizo. Eu vou utilizar maioritariamente o do meio e o da esquerda. O da esquerda para situações mais detalhadas e o do meio, que é um meio termo, deverá ter mais ou menos 2 mm de largura, para manipular o compósito numa fase final. Portanto, exato, e também podem comprar nas lojas dos chineses. Se quiserem uns pincéis com outra qualidade, ou seja, é verdade que são totalmente diferentes, mas também têm um preço substancialmente maior, são os da GC. Estes são os meus pincéis de eleição. Porque vocês compram as recargas, compram o cabo e depois compram as recargas. O pincel do lado direito eu uso muito para as restaurações de dentes posteriores. Ele ajuda-me a definir os sulcos, ajuda-me a colocar o pigmento, ajuda-me a fazer as adaptações nas margens. Portanto, é mesmo muito interessante. O segundo, que é o número 2, é também um pincel muito utilizado, não tanto nos posteriores, mas mais nos anteriores. Os pincéis são muito bons realmente para conseguirmos adaptar. Depois, se quiserem, podem comprar pincéis mais diferenciados. Na minha opinião, não justifica o preço, por um motivo, acho que na prática é um pincel, ok? Não é rocket science, e estes kits já custam por volta dos 100 euros. Na minha opinião, não vale a pena, mas esse é ao critério de cada um. Depois, nós já temos o instrumental, mas só o instrumental não faz as coisas, não faz tudo. Portanto, nós temos também de conseguir e ter um bom protocolo de acabamento e polimento. Reparem que eu diferencio os dois. Porquê? Porque numa primeira fase há um acabamento em que eu vou utilizar materiais mais abrasivos e depois vou utilizar para o polimento, depois de eu ter a minha forma final terminada, vou utilizar simplesmente sistemas para polir, para deixar brilhante e suave. Okay? Eu gosto muito dos discos Softflex. Os discos Softflex são os únicos discos que eu utilizo, eles são de contraângulo e utilizo a gama que está em baixo e essencialmente só utilizo os vermelhos. Não gosto de utilizar o sistema todo, não é um sistema bom, mas eu não utilizo o sistema todo, só utilizo os vermelhos e há dois tamanhos, há uns mais pequenos e uns maiores. Eu utilizo 90% das vezes os mais pequenos. Porquê? Porque tem mais precisão e é mais duro o disco, portanto não dobra e consigo ser mais preciso. Mas, uma vez mais, experimentem e vejam o que gostam. Estes discos, nos dentes posteriores, são muito utilizados para retirar excessos, para regularizar bordos, ou seja, é utilizado numa fase pré-operatória, intra e pós-operatória. A intra, quando é que eu utilizo? Quando, por exemplo, eu faço uma crista marginal, quando estamos a fazer uma classe 2 para uma classe 1, a transformar a restauração, e tenho um excesso, ou seja, um material, coloquei mais material e vou ter uma crista muito alta. Antes de avançar para o próximo passo, eu vou pegar num disco, nunca utilizo brocas nas minhas ameias proximais, porque, regra geral, não tenho precisão, e corro o risco de cortar o dente adjacente, e sempre um disco ou uma lâmina 12. Estes discos têm a vantagem que só cortam de um lado, portanto, eu posso encostar facilmente ao dente do lado, que eu sei que não vai fazer nada, só tem um lado de ação. São discos muito bons, recomendo muito. Discos Softflex. Nos dentes anteriores também são utilizados. Eles são utilizados numa primeira fase. Eu vou utilizá-los, neste caso estou a utilizar um grande para demonstrar. Mas o que vou fazer é movimentos inicialmente de cervical para incisal e depois movimentos de mesial para distal e vice-versa. Para quê? Para conseguir, numa primeira fase, depois de eu ter a minha restauração feita, conseguir regularizar um bocado mais. Este processo é feito de forma gradual, ou seja, eu não vou pegar logo uma borracha e conseguir polir. Se recordarem naquela imagem de madeira, ou se vocês já tiveram alguma vez trabalharam madeira, nós começamos sempre do mais grosso para o mais fino, e só numa fase final é que nós vamos conseguir ter o brilho e a superfície quase vítrea. Só assim é que vamos conseguir. Nas restaurações funcionam da mesma maneira, e quanto
cuidado nós dedicarmos a esta fase, melhor e maior longevidade vamos ter. Portanto, assumindo que eu não fiz um trabalho muito bom a manipular o compósito, eu vou ter mais irregularidades, que cada vez sinto que estou melhor, mas é uma coisa que acontece sempre e que tenho sempre que utilizar. Eu, tendo atenção para utilizar sempre, ter sempre as 3 inclinações do dente, vou começar a suavizá-lo. Não o tornei perfeito nem totalmente liso, reparem, mas vou começar a melhorar. Depois vou utilizar brocas. As brocas, não utilizo brocas de contraângulo, mas utilizo brocas de turbina, mas num instrumento que é o contraângulo multiplicador. É um instrumento também chave em todo o tipo de trabalhos que eu faço, desde abertura de cavidades, ou seja, limpeza de cáries, desde acabamento e polimento, na preparação de coroas, facetas, overlays, tudo é um instrumento incrível. O que é que ele diferente? O que é isto, para quem não conhece? Este instrumento é um contraângulo que adapta no micromotor do contraângulo, só que ele vai ter muito mais torque do que o nosso contraângulo e que a nossa turbina, neste caso. E a nossa turbina, se vocês repararem, se vocês carregarem com o pé no máximo, ela vai rodar a uma velocidade muito alta, mas se vocês fizerem força, ela vai parar. Vocês vão conseguir abrandar ou parar a broca. O contraângulo multiplicador não roda à mesma velocidade, ou seja, vai rodar a uma velocidade inferior, mas com muito mais força. Portanto, eu consigo trabalhar a velocidades muito baixas e fazer bastante pressão, que me permite ter muito controle por onde eu passo. Portanto, é essencial para nós conseguirmos fazer um bom acabamento de qualquer área na parte da reabilitação, na minha opinião. É um instrumento que acaba por ser um investimento. Já ouvi dizer que há marcas brancas que se compram na internet destes instrumentos que são também interessantes e que têm uma durabilidade muito boa, mesmo fazendo com todos os cuidados que temos de ter com o normal. Portanto, pesquisem e seguramente vão encontrar algo que vos satisfaça e é realmente diferenciador. Tanto que hoje em dia eu cada vez uso menos a minha turbina. Mesmo para limpezas de cavidades, uso quase sempre o contraângulo multiplicador. Sou muito mais preciso, sou muito mais controlado e cada vez mais gosto de usar, para além das brocas de grão vermelho, para fazer o acabamento depois dos discos. Significa que depois de eu ter a superfície relativamente regularizada, eu vou começar a dar a minha anatomia primária e secundária. Portanto, eu vou refinar isto. E isso eu só consigo com baixa velocidade, sem água, e dar a forma que eu quero. Basicamente, faço isto. Crio os sulcos anatómicos e vou conseguir preparar o dente para começar as fases de polimento. É importante também dizer que, para além do contraângulo multiplicador, gosto muito de brocas multilaminadas. Há vários tipos de brocas multilaminadas. Eu não digo brocas multilaminadas para limpeza de cavidades. Não. Eu digo brocas multilaminadas de 12 lâminas, no mínimo. Porquê? Porque a bibliografia mostra-nos que as brocas diamantadas, microscopicamente, vão-nos criar sempre rugosidades. Não há como não criarem, porque elas, se nós ampliarmos, têm várias irregularidades, que são os grãos de diamante. As multilaminadas não. São brocas que, por sua vez, têm várias lâminas e estas várias lâminas vão tirar filetes ao compósito. E ao tirar estes filetes, elas vão deixar a superfície lisa, muito mais suave. Tem também uma vantagem muito grande. Quando elas tocam, por terem muitas lâminas e por o esmalte não ser tão facilmente cortado por uma lâmina, quando nós tocamos no esmalte, com uma destas brocas, nós sentimos um patinar. Portanto, eu sei perfeitamente quando é que estou a tocar no meu esmalte ou quando estou na resina composta. Uma vez mais, sempre que eu trabalho com estas brocas, sempre sem água. Todas estas fases de acabamento e polimento, na grande maioria, vou-vos dizer agora a seguir quando é que eu utilizo água, mas na grande maioria uso sempre sem refrigeração e com baixa velocidade. Para quê? Para conseguir ver onde é que eu estou, para conseguir ver o pó do compósito, para conseguir perceber se estou a tocar no dente. Portanto, é fundamental. Lâmina 12 é um instrumento que eu, para quem não tem experiência, cuidado, porque é fácil vocês magoarem-se e poderem magoar os vossos pacientes, mas é uma ferramenta também essencial que eu uso todos os dias. Ela é boa desde o ponto de vista de tirar excessos. Porquê? Porque ela não corta, o esmalte não é cortado por uma lâmina, nem conseguimos riscar, mas o compósito, sim,
Portanto, quando eu tenho uma dúvida se estou em compósito ou em dente, eu utilizo uma lâmina e tento riscar. Se riscar, eu sei que não é esmalte e que é compósito. Depois, passamos para a fase de polimento. A fase de polimento é muito interessante, eu vou utilizar sempre borrachas de polimento. Posso-vos dizer que até há pouco tempo eu gostava muito, a minha marca de eleição eram as Astropol de Evacuar. É um sistema com 3 borrachas em que tem uma curva de aprendizagem inicial, mas que é muito bom. Contudo, a Evacuar descontinuou. Portanto, e o que é que nós temos de fazer? E também é um conselho para quem tem menos experiência, nunca não. Tentem não se fidelizar a uma única marca, a um único material, porque muitas vezes depois nós estamos tão habituados, tão dependentes daquele material, que quando as marcas por algum motivo têm de descontinuar, nós ficamos um bocadinho abananados. E foi o que me aconteceu. Eu estava tão habituado àquele sistema que quando me disseram que vai ser descontinuado, eu fiquei, ok, então como é que eu vou começar a utilizar? O que é que eu vou começar a utilizar? E o mercado está sempre a caminhar, regra geral, para soluções mais fáceis, mais simples, mais adaptadas, não a quem se calhar quer fazer algo superior, mas à grande maioria. Portanto, hoje em dia utiliza-se borrachas ou sistemas mais simples. Neste caso, este é um sistema da Curareia, é um sistema muito bom, um bocadinho caro, mas muito bom. Como é que ele funciona? Reparem que este tipo de espiras tem sempre um sentido de rotação. Este sentido de rotação, se for quebrado, ou seja, se for invertido, vai partir automaticamente a vossa borracha. E ela funciona, este especificamente vai funcionar do azul escuro, que é uma borracha abrasiva, que vai fazer um desgaste do compósito, e depois quando queremos dar um polimento e alto brilho, passamos por uma borracha mais azul clarinha, que vai dar brilho, um brilho muito forte. São borrachas, este sistema é muito bom, porque é muito versátil. Este tipo de formato, eu gosto muito do formato de espiral para restaurações posteriores. Porquê? Porque numa restauração posterior eu não preciso ter um trabalhar do meu brilho tão elevado como no setor anterior. No setor posterior eu quero que tudo esteja suave e a partir daí um brilho ligeiro, logicamente, e quero que a superfície esteja essencialmente não rugosa. E eu sei que quando o paciente vir vai ter sempre saliva, portanto nunca vai ser um problema. No setor anterior não. No setor anterior eu preciso dedicar sempre mais, porque é uma zona que os pacientes veem, que tem influência no sorriso, portanto eu quero sempre melhorar. A alternativa desta marca, temos as da Eve. As da Eve são as que eu utilizo hoje em dia. Tem vários formatos, que é uma vantagem. Tem as espirais que eu utilizo nos dentes posteriores e nos dentes anteriores eu utilizo as brocas em formato de chama. Portanto, as que estão aqui no meio do slide. Porquê? Porque são muito mais precisas. Principalmente a cor-de-rosa. Gosto muito da cor-de-rosa, só que esta especificamente deve ser utilizada com água, com baixa velocidade e mais pressão. O que é que eu vou fazer com isso? Vou conseguir criar uma abrasão e vou conseguir modelar. E sem nunca estragar os terços dos dentes, sem nunca estragar as linhas de ângulo, eu vou conseguir começar a trabalhar e a regularizar ainda mais. Quando eu acho que a minha superfície já está bem e quase brilhante, eu vou utilizar ou a espiral ou a chama para dar o brilho extra. No final disto tudo, quando já está perfeito e já está altamente brilhante, vou complementar com uma escova de pelo de cabra, que são basicamente o que nós vemos muito na internet, aquelas escovas amarelas com pelinhos, e com uma pasta diamantada, uma pasta de óxido de alumínio, que me vai fazer o quê? Regra geral, eu gosto muito, que é mais universal, a da Animalize, que me dá um brilho e uma manutenção do brilho durante bastante tempo. Portanto, nos dentes posteriores, sempre primeiro, neste caso, a azul escura e depois a azul clara. Se utilizarmos o sistema da Eve, vamos utilizar primeiro a cor-de-rosa e só depois é que vamos utilizar o sistema a espiral mais dourada, bege. Portanto, nós conseguimos depois, na sequência, depois do acabamento, depois de eu começar a fazer a minha anatomia secundária, eu vou começar a dar o brilho com as borrachas e passamos deste tipo de polimento que temos no dente, em que nós já vemos que já está praticamente, não está brilhante, mas está praticamente com a forma definida e sem zonas de degraus, sem zonas rugosas. E fazendo o sistema completo conseguimos isto.
com uma manutenção e com uma anatomia e naturalidade que é o que nós mais queremos. Portanto, com isto, eu espero que vocês tenham ficado com uma noção pequena, mas mesmo assim acho que já é diferenciadora para vocês saberem com pequenos instrumentos o que é que vocês podem utilizar para melhorar o vosso dia a dia. O Sr. Vitor está muito contente, agradece-vos o vosso cuidado. Querendo saber mais, hoje em dia nós temos um curso de dentisteria, dentes anteriores e posteriores, em que eu dou em conjunto com os meus dois colegas, a Lígia Rocha e o André Bastos, em que vamos abordar estes temas e muito mais. Portanto, do que precisarem, disponham. Foi um gosto.